E aí, pessoal, tudo beleza? Nessa aula 14 vamos abordar uma ferramenta que não vimos ainda, ferramenta pincel ou brush tool. Com ela dá para fazer muita coisa a nível tratamento de imagem, pintura digital, efeitos. Ela é uma ferramenta também muito versátil e muito utilizada. É uma das ferramentas que eu mais utilizo no tratamento de imagem e para criação de layouts, por incrível que pareça. Então vamos lá. Para testar essa ferramenta, a gente vai fazer algo que até agora a gente não fez em todo o curso. A gente tem aberto fotos e imagens e tratado e trabalhado em imagens. A gente não trabalhou até agora com um arquivo em branco, um arquivo sem nada. Então, para isso, vamos lá em arquivo novo. E quando a gente faz isso, a gente tem as configurações do arquivo novo, principalmente tamanho. Essa é uma das primeiras coisas que se deve pensar em relação ao arquivo novo. Photoshop ele traz várias pré-definições dependendo do que será feito com esse arquivo, se vai ser para foto, para ilustração, para internet e até mesmo para dispositivos móveis, para celular ou para vídeo. Está aqui em cima e à medida que eu clico nestas abas, ele me dá sugestões de tamanho e de qualidade para cada finalidade. Então eu tenho aqui para foto, por exemplo, um 15:10, em orientação paisagem, todos eles com 300 de resolução, 300 ppi ou dpi, que é uma boa resolução para impressão, né? 300 pontos por polegada. Então eu tenho muitas sugestões aqui, desde retrato a paisagem, orientação e de tamanhos também. Assim como eu também tenho para impressão, e à medida que eu mudo a finalidade, por exemplo, a arte eu tenho cartaz, web eu tenho os tamanhos principais de internet, dispositivos móveis, os principais tamanhos de tela e os dispositivos. Filme, a mesma coisa, qualidade, resolução, tamanho. À medida que eu mudo a finalidade, ele também muda a unidade de medida. Em web, por exemplo, é pixel. Em arte, ilustração também, que se entende que se vai fazer uma arte, uma ilustração para web, para internet, mas podemos mudar. Mas impressão, por exemplo, é polegada ou milímetros e foto centímetros. Então muda o modo de calcular este tamanho. Tá? Nada me impede, se eu não tenho o tamanho de foto que eu desejo, de eu mesmo fazer aqui o ajuste aqui do lado. Tá? Primeiros parâmetros é o nome. Eu costumo deixar esse padrão para lembrar que eu não salvei e salvar logo em seguida. Tá? Quando se salva, ele substitui esse nome. Na verdade, esse é o nome de pré-definição, né, que pode ser salvo também. Mas ele coloca esse nome no arquivo nome, sem título ou no title. Vou mudar aqui as unidades de medidas. Temos pixel, milímetros, pontos, até unidades que não são tão usadas, como paicas, que é usado para editoração e livros. Vamos trabalhar com pixel, que a gente tem feito, que geralmente é medida de foto também, tá? Quando não é impressa. Poderíamos trabalhar com centímetros, ele me dá a proporção. E eu posso colocar o valor que eu quero de largura e altura em pixel. Eu vou colocar como exemplo um valor quadrado, de 1000 por 1000, 1000 por 1000 pixel. Orientação, retrato ou paisagem, portrait ou landscape. Photoshop nas versões atuais tem a opção de pranchetas, é uma opção que já era presente em programas como o Adobe Illustrator. A ideia da prancheta é trabalhar com múltiplas páginas. O Illustrator em inglês chama isto de artboard, prancheta de arte ou prancheta. Então, existe essa opção, geralmente ela é marcada quando se quer fazer uma diagramação de um álbum, por exemplo, com muitas páginas, aí é interessante. Quando se vai tratar uma foto somente, podemos deixá-la desmarcada. Na aula de diagramação de álbum, aí sim, iremos tratar este tópico. Embaixo, a resolução, as duas medidas aqui que se trabalha, pixel por polegada ou pixel por centímetro. Nós, particularmente, aqui trabalhamos com pixel por polegadas, ou DPIs,
ou PPIs. DPI nada mais é do que pixel ou dot por polegada. E dois valores importantes para a internet, que se usa valor de em torno de 70 a 100, até 100 pixels por polegada. Geralmente o usual é 72 e para impressão no mínimo 300. Muitas pessoas recomendam um mínimo de 200 pixels por polegada, mas o recomendado realmente é 300, podendo subir esse número aí para 600 e até 1200, dependendo do tamanho da impressão e de onde vai ser usada. Mas 300 já é satisfatório para impressões, né, em folhas, por exemplo, A4 ou até A5. A cor que se vai usar, temos aqui algumas opções. Bitmap é só duas cores, preto e branco, sem os tons de cinzas intermediários. Tons de cinza, que são preto, branco e todos os tons intermediários de cinza, 256 cores. Cor RGB, usado para tela. Cor CMYK, usado para impressão, são os padrões de cor. Cor Lab, em situações muito específicas também para tratamento. Profundidade como eu vou trabalhar com tela RGB. Profundidade de bits, 8, 16 ou 32. Geralmente é usado o 8 para tela, para RGB, mas quando se usa a impressão, principalmente, é interessante trabalhar com 36 bits, em alguns casos até 32. A diferença de 8 para 16 realmente vai se notar quando há muita variação de cor, um degradê, um gradiente, e essa transição de cor do degradê de uma cor para outra faz com que ela seja muito mais suave em 16 bits ou 32 bits. Plano de fundo, eu tenho preto, branco ou cor de fundo. Tá? E embaixo, isso aqui é uma pegadinha do Photoshop. Se vocês rolarem o cursor, o scroll do mouse de vocês, vocês vão ver que tem mais opções, como o transparente, que também é muito importante, e o personalizarem, que ele vai abrir para vocês um seletor de cores. Mas eu vou deixar em branco, mas existem essas opções aqui. Tá? Posso mudar a cor por aqui também. Vai mostrando, se eu clicar aqui, ele vai abrir esse seletor de cores para mim, que é o mesmo que abre em personalizar. Vamos falar dele em uma aula específica também. Podemos selecionar qualquer cor por eles. Em opções avançadas, a gente geralmente não altera o perfil de cor. A gente tem vários perfis de cores, que é basicamente a calibração e como essa cor é percebida, e qual a escala a gente chama de gamut de cor. Então existem várias. As principais é o Adobe RGB, que é uma boa escala de cor e por isso ela é a padrão, mas também tem a escala padrão, a RGB, que é o Standard, ou é sRGB, também bem conhecida, entre muitas outras aqui. É a abrangência das cores. Né? Então, basicamente, tamanho, unidade de medida, se eu vou usar ou não mais de uma página, a resolução, já comentei ali das duas principais, se vai ser impresso ou não, RGB ou CMYK para tela e para impressão, e a cor de fundo. E criar. Pronto, criou o meu arquivo de 1000 pixels, 300 dpi, fundo branco. Uma página somente, porque não tem a prancheta selecionada. Nela eu posso fazer pinturas, desenhos, montagens, arrastar pedaços de várias imagens aqui, fazer cards para a internet, fazer layouts de várias coisas, álbuns, diagramações. Posso fazer tudo nesta página em branco. Ela recebe qualquer coisa. Aqui está o sem título, mostrando que eu não salvei aqui, inclusive, né, o mesmo nome da predefinição, o nível de porcentagem do zoom e tipo de cor RGB, profundidade de bits 8. E embaixo, na barra de rolagem, o tamanho 1000 por 1000, resolução de 300 ppi. Bom, selecionar o pincel, o atalho dele é B, então se vocês teclarem B, vocês vão ter o pincel. Existem muitos tipos de pincéis diferentes, incluindo a ferramenta lápis. Vou comentar para vocês a diferença entre lápis e o pincel hoje. Todas possuem um atalho B. A gente vai trabalhar hoje só com a ferramenta pincel standard, ferramenta padrão, primeiro tipo de pincel. E uma dica para vocês que gostam muito de atalho como eu e gostam de ter uma agilidade com a ferramenta que vocês sabem que vão utilizar bastante. Todo atalho das ferramentas é B, por mais diferentes que sejam. Assim como, por exemplo, as ferramentas de cooperação, o atalho é J para todas elas. Todas as 5 ferramentas possuem o mesmo atalho. Todas que estão agrupadas no mesmo contexto, no mesmo grupo, possuem o mesmo atalho.
Assim como, por exemplo, o laço tem os 3 tipos de laço bem diferentes, mas o mesmo atalho. Então, se eu tiver, por exemplo, com laço poligonal, que é o meu caso, e quero mudar para o laço magnético, eu tenho que clicar na ferramenta, né? Ficar clicando na ferramenta para poder aparecer as opções e mudar. Existe uma outra forma de fazer isso? Existe. E essa é a dica que eu quero passar para vocês. Qualquer atalho que possua mais de uma ferramenta, essas que eu mencionei, por exemplo, se vocês segurarem a tecla Shift mais o atalho, vocês alternam sem precisar clicar na barra de ferramentas. Então, Shift mais L alterna entre os tipos de laço, assim como Shift M alterna entre o letreiro elíptico ou retangular, assim como Shift B, por exemplo, alterna entre os tipos de pincéis. Eu consigo ver o ícone mudando. Ou, por exemplo, Shift J, as ferramentas de recuperação. Interessante, né? Interessante para quem gosta de trabalhar com atalho, agiliza bastante, não precisa ficar clicando. Então, Shift mais atalho. Bom, ferramenta pincel, B. Por padrão, a cor dela é preta. Então, o principal parâmetro da ferramenta, além do tamanho, que a gente já conhece, assim, a ferramenta, como ela é um pincel, ela tem uma área de seleção que é redonda. E se eu clicar e arrastar, ela vai pintar. O principal parâmetro dela, além do tamanho, que pode ser alterado aqui, é a cor. Então a cor está presente na barra de ferramentas, aqui embaixo. Tá? E a cor padrão dela geralmente é preta, que é essa cor do primeiro quadrado, cor de primeiro plano ou cor de foreground. Existe também a cor de segundo plano, que é a cor de background, que geralmente é branca. São as cores padrões, preta e branco. Se eu quiser mudar a cor, eu posso clicar no quadrado, um clique, tá? E aí, à medida que eu arrasto, eu tenho aqui um quadrado maior e uma linha ao lado dele que são os tons. Tá? Então, aqui eu posso escolher a cor que eu quero, tá? Vermelho, azul. E à medida que eu for baixando, eu tenho essa cor mais clara, ou subindo eu tenho essa cor mais intensa. Tá? E aqui do lado eu posso escolher também o quanto de preto ela tem, o quão escura ela é. Essa barra ela mudou um pouco nas versões, na versão atual. A versão anterior a gente tinha a barra de cor aqui do lado, mas é o mesmo. Essa barra era aqui do lado e só tinha a escala tonal aqui em que o preto era embaixo para todas as cores. Mas basicamente é clicar e arrastar e escolher a cor. Então se eu quiser um azul mais intenso ou mais claro para baixo, ou um azul mais escuro, escolho o azul e arrasto este aqui para baixo. E se eu der um OK, meu pincel muda para aquela cor. Eu posso mudar a cor a hora que eu quiser aqui. Tá? Além disso, eu tenho aqui, além do tamanho aqui em cima, a gente sabe que tem a dureza. Então, o pincel também tem a dureza. Se eu coloco uma dureza baixa, eu tenho o pincel enevoado, não tão preciso. E essa é a diferença entre o pincel e o lápis. O lápis, ele por padrão, vai ter uma dureza de 100%. Ele é a mesma coisa que o pincel com uma dureza de 100%. Notem que ele é bem duro, bem riscado. Tá? Lápis é praticamente a mesma coisa que o pincel. Tá? Só que com uma dureza 100%. A gente não vai comentar sobre os outros parâmetros do pincel, mas aqui em cima na barra de opções a gente tem muito mais. Tem fluxo, tem suavização, tem opacidade, tem um modo, mas a gente vai abordar isso em outras aulas, tá? Em alguns pequenos parâmetros, nem todos são necessários para fotografia, mas é importante conhecer ali que existem esses parâmetros e caso o pincel de vocês não funcione corretamente, deem uma olhada muito importante nesses parâmetros, porque o modo deve estar como normal para o pincel ter essa função de pintura, a opacidade tem que estar em 100% e o fluxo também, para que ele funcione como está funcionando no meu. Se tiver qualquer valor diferente desse, não estiver entre 100% a opacidade, o pincel provavelmente vai ficar transparente,
ou o modo não estar como normal, ele não vai funcionar como deveria. Então, olhem esses valores aí, tá? Dica importante do pincel, tá? Por que que a cor dele é preta? Logo a gente vai descobrir o porquê que a cor por padrão é preto ou branco. E para poder resetar, porque eu alterei a cor aqui embaixo, ó, deixei ela em vermelha, vou deixar aqui em duas linhas aqui do lado. Para poder resetar esses valores, a gente pode usar a tecla D. Tecla D de default faz com que mude o padrão, volte ao padrão das cores preto e branco. Então, por qualquer cor que eu tenha alterado, tanto na cor de primeiro plano quanto segundo plano, clicando aqui no branco embaixo, eu posso teclar D e aí voltam as cores preto e branco, que é uma das que a gente mais vai usar para tratamento de imagem por pincel. Tá? Outras dicas importantes aqui. Se eu quiser limpar a tela e deixar ela branca, tá? Eu posso deixá-la preta ou branca, ou seja, com as cores de primeiro ou segundo plano de maneira rápida. Para isso, tecla Ctrl mais Backspace ou tecla Alt mais Backspace. Backspace é aquela tecla que fica em cima do Enter e volta apagando um caractere. Então, Ctrl mais Backspace, ele vai preencher com a cor do segundo plano, no caso, o branco, e assim eu limpo rapidamente a minha área de trabalho, na verdade eu estou pintando ela de branco, e Alt mais Backspace eu estou pintando com preto ou com a cor de primeiro plano. Ela está preenchendo automaticamente com essas duas cores, Alt Backspace ou Ctrl Backspace. São dois atalhos também muito utilizados, muito importantes para o tratamento de imagem e vai facilitar a vida de vocês. Existem formas diferentes de fazer isso sem ser atalho, pelos menus, preenchendo com isso. A gente vai ver também ver isso em outra aula, mas já vou adiantando para vocês esses dois que são bem legais e bem importantes. Agora que a gente já tem uma intimidade com o pincel, vamos ver as utilidades dele em tratamento de imagem, que são as seguintes. Separei aqui algumas fotos. E esta vela aqui, por exemplo. Tá? Digamos que eu queira criar uma fumaça nela. Tá? O pincel ele pode ser usado para criar efeitos especiais, tá? Não só tratamento. Então, se eu quiser fazer ali uma fumaça, criar nuvens ou algo do tipo, eu poderia pintar ele usando dessa forma. Bom, vamos fazer a fumaça então de duas formas. A primeira forma é a manual e a segunda é uma forma diferenciada e automática, muito mais fácil. A manual ainda nos falta alguns conhecimentos de filtros, então não vamos aplicar hoje esta forma. Ainda faltam os conhecimentos que serão vistos ainda no decorrer do curso. Mas a forma mais simples, sim, que é a seguinte: todo pincel tem por padrão essa área que é esférica. Geralmente é a ponteira do pincel, digamos assim, que também é a mesma da borracha, é a mesma dos pincéis de recuperação. Eu posso mudar o tamanho aqui ou aqui em cima. O que a gente pode fazer também é mudar o tipo de ponteira. Ou seja, fazer com que essa ponteira não seja redonda e tenha formatos diferenciados. Formatos de folha, formatos de tipos de lápis diferente, carvão, giz, até ponteiras em formato, por exemplo, de coração ou de formatos bem específicos. Tá? O Photoshop ele tem aqui algumas separadas para vocês. Ele chama essas ponteiras básicas de pincéis gerais. Essas que a gente está usando são as ponteiras redondas, com diversos tipos de dureza pré-definidas. Mas ele também tem, por exemplo, outras pastas, como mídia seco, vários tipos aqui de lápis, né? Carvão, percebam. É bastante coisa legal aqui. Tá? O que podemos fazer é instalar ponteiras especiais. Aí a gente pode baixar da internet ponteiras em formato de fumaça, que é o que eu vou fazer,
ponteiros em formato de muitas coisas para criar efeitos. Tá? Então, vamos fazer instalação de ponteiras no Photoshop. Eu separei algumas aqui na pasta Brushes ou Pincéis, que é a minha coleção, aqui uma parte da minha coleção. Eu vou mostrar para vocês onde eu retirei essas ponteiras, mas eu tenho aqui ponteiras em formatos de chama, de estrelas, de partículas, de nuvens, enfim, e uma delas inclusive é fumaça, fumaça e fogo. Como é que eu instalo esses arquivos? Maneiras bem simples de se instalar. A maneira mais simples é clicar no arquivo que possui o formato ABR. Então, eu clico, arrasto para o Photoshop minimizado e solto aqui nesta barra cinza dele. Pronto, está instalado. Onde é que eu consigo ver essa ponteira instalada? Aqui onde eu mudo o tamanho na barra de opções, ele criou uma outra pasta aqui para mim. E ela fica sempre na última posição, né? No último lugar da lista ali, fumaça e fogo. Antes não tinha aqui. Tá? Então aqui se eu for olhar, eu tenho esta ponteira Smoke nova. Tá? Selecionei ela, está aqui ela, está num tamanho bem grande de 2023. Eu vou só diminuir o tamanho dela aqui. Ó. E quando eu clico, vou só mudar a cor aqui para branco. Aqui. Preto, vou mudar para o branco. Quando eu clico, eu tenho a fumaça lá. Tá? Então, ó, minha ponteira não é mais redonda, e sim formato de fumaça, que eu posso mudar a cor e fazer fumaças coloridas. Né? Como eu mudaria, eu estou pintando com fumaça. Eu não cliquei e arrastei, eu só dei um clique para poder fazer esse formato da fumaça. Bem interessante. Vou dar um F12 aqui. Outra maneira de instalar é clicando na mudança de tamanho e na engrenagemzinha. Tá? E aqui eu tenho a opção de importar pincel, ou brush load brushes, né? Carregar pincel em algumas nas versões anteriores do Photoshop. Load brushes ou importar pincéis, abrir pincéis, carregar pincéis. Quando eu clico aqui, ele vai abrir para mim uma caixa de carregamento em que eu posso ir na minha área de trabalho, por exemplo, e buscar a pasta que tem ali os pincéis que eu baixei ou que eu procurei, que eu separei na internet, por exemplo. Então, se eu buscar aqui, eu vou carregar aqui um outro aqui, que é pegar aqui a nuvens, tá? Ele também carregou para mim, ó, nuvens. Foi para o último lugar da lista aqui. E aqui eu tenho vários tipos de nuvens. Ó. Cada pincel, cada arquivo pode ter um só ou muitos tipos diferentes. Ó, aqui eu tenho um. Vou botar a cor branca aqui. Ó. Aqui eu tenho outro tipo de nuvem. Então eu posso criar uma paisagem em nuvens onde não teria. Tá? Vamos testar isso em outra foto depois para fazer uma composição. Vou dar um F12, mas olha só, Walter, eu quero fazer a fumaça na vela como eu fiz antes. Vou mudar aqui para fumaça. Só que eu quero mudar a posição e o tamanho da fumaça depois de ter criado ela. Tá? Tem como fazer isso? Tem. E uma das maneiras é criar uma camada nova. O que a gente fez até então foi criar um arquivo novo com Ctrl N ou arquivo novo. Aquele arquivo em branco que a gente criou. A gente pode criar uma camada nova. Porque o que a gente tem feito até então é a gente abrir imagens, fazia colagens, e cada vez que a gente copiava e colava, o Photoshop criava o layer 1 ou camada 1, que foi o que a gente colou na foto, automaticamente. Ele criava as camadas automáticas para mim aqui no painel camadas, em cima do plano de fundo. A gente pode criar uma camada em branco transparente em cima. Né? A gente pode fazer de duas formas, com atalho ou no rodapé da camada. No rodapé da camada tem esse ícone aqui, do lado da lixeira, do painel camadas, que antes era um ícone nas versões antigas
de uma folha com a página virando, agora é um quadrado com mais, ele já cria a camada 1 para mim. Outra forma é com o atalho Shift Ctrl N. Ctrl N cria um arquivo novo, Shift Ctrl N cria uma camada nova. A diferença dele é que eu posso mudar já o nome da camada por aqui e atribuir algumas coisas como opacidade diferente de 100%, por exemplo. Tá? Criou também uma camada nova. Vou excluir ela aqui na lixeira. Mas se eu optar por criar aqui automaticamente no ícone, eu posso também mudar o nome da camada dando duplo clique no nome dela e colocando o nome que eu quero. Inclusive eu aconselho, em composições mais avançadas, que você vai trabalhar com muitas camadas, que se mude o nome das camadas para se ter uma organização maior e um fluxo melhor na área de trabalho ali, né, no workspace. E aqui sim, quando eu criei essa camada nova, eu posso criar a fumaça aqui. E por estar em uma camada diferente, não em cima da vela, isso me permite, por exemplo, aplicar o Ctrl T nela, sem mudar, sem alterar a vela junto, mudar tamanho, rotacionar a fumaça, né? Então mudar a posição com Ctrl T. Cada item estando em uma camada diferente, eu tenho essa liberdade de mudar com Ctrl T e aplicar ajustes de maneira diferente, como se fosse uma seleção salva. A camada ela é uma das maneiras, digamos assim, de salvar a seleção, né? Porque ela restringe também os ajustes, permite fazer essas mudanças de tamanho, de cor, de posição de maneira separada. Então esse é o intuito da camada. Sempre então criar algum efeito, crie uma camada nova em cima e nele crie um efeito. Essa é a dica. Tá? Vamos para uma outra imagem então, para testar esses outros pincéis. Vou pegar aqui a foto de Nova York para testar esses pincéis de nuvem que eu acabei de carregar. Que eu consigo ver na ponteira o tipo de nuvem que é. Aqui. Vou criar uma camada nova aqui embaixo. Nuvens. E aqui eu vou com o pincel branco. Olha lá. Criei uma névoa ali. Vou mudar o tipo de nuvem para deixar mais diversificado. Olha o antes. E olha o depois. Posso mudar a opacidade também, deixar a nuvem um pouco mais transparente. Né? Então muda completamente. É nuvem, mas também serviria como uma névoa. Né? Poderia ser utilizado como névoa também. Eu posso pintar por cima aqui da ponte. Olha só. Legal, né? Muitos efeitos. Pegar uma outra foto de uma árvore e carregar um pincel diferente aqui, que também tem na minha coleção. Vou aqui na engrenagemzinha, importar pincel. Vou buscar o pincel de raio. Ele foi para a última opção, raios. Tenho muitos tipos de raio diferentes. Cor branca e vou clicar. Esqueci de criar a camada nova, né? Para poder depois redimensionar o pincel. Pronto. E cliquei. E assim eu posso com Ctrl T mudar a posição do raio. Né? Um raio bem realista. Existem muitos tipos de raio. Raios duplos. Raios até esféricos. Aqui. Então, essa é uma ponteira bem legal. Tá? Então, poderia também aplicar nessa imagem aqui um raio aqui. Para isso, eu vou criar uma camada nova de raio e selecionar a ponteira que eu quero, tamanho, cor branca para ficar mais realista. E olha só como muda todo o aspecto e composição da imagem. Onde eu busquei estas ponteiras? Dois sites que eu tenho para aconselhar para vocês. Tem muitos pincéis gratuitos. Se vocês colocarem no Google
Caso vocês forem procurar no Google, busquem termos como Brush Photoshop, pincéis gratuitos Photoshop, mas esses dois sites são sites bem bons, que é o Brushize, pincéis de Photoshop gratuito, e um outro muito conhecido que aconselho muito, muito a vocês é o DeviantArt. Esses dois sites tem muita coisa, foi deles que eu busquei, inclusive essas ponteiras que vocês viram hoje, ponteiras gratuitas, então façam a coleção de vocês, criem uma pastinha de brushes aí, uma pastinha de pincéis, renomeiem, testem eles e renomeiem, que foi o que eu fiz. Tá? Então, se vocês buscarem aqui no DeviantArt, existe um search, se vocês colocarem como brush, vocês vão encontrar muita coisa, muita coisa. Desde tutoriais, pacotes de brushes, tá? Brushes de pintura, brushes de chuva, muita, muita coisa legal. E basicamente é clicar e fazer o download. Tá? Então, se eu quero dar uma olhada nesse pacote, por exemplo, aqui, tá? Olha lá, muitos tipos de pincéis. Tá? Então, posso escolher ali qual que eu quero, clicando nele e vendo se ele está disponível para download. Download. Só clicar e fazer o download. Tá? Aqui é uma imagem, na verdade, mas poderia ser um brush. E no Brushize, também, mesma coisa, né? Posso buscar aqui os tipos de pincéis, ele me sugere alguns. Tem muita coisa aqui, tem desde vetor, gráficos, muita coisa legal. Vou colocar aqui na busca. Existe até a opção de top pincéis, pincéis mais baixados, as nuvens. Vou pegar este aqui de flocos de neve. Download gratuito. Existe ali uma contagem ali que vocês esperam. E depois ele vai começar o download aqui de forma automática. Snowflakes. Se eu salvar, geralmente ele vem compactado para mim. Aqui. Clico nele. E está aqui o arquivo ABR, que eu vou clicar e arrastar fora. Vou extrair o arquivo ABR e instalar aqui no meu Photoshop, das formas que eu mencionei para vocês. Pronto, agora eu tenho uma opção de Snowflakes aqui, instalada, que eu acabei de baixar. Vem com o nome que estava na internet. Então aqui eu tenho, olha lá. Tá? Então, aí já abre muitas opções legais para vocês fazerem efeitos nas fotos de vocês. Fumaça, raio, muita coisa. Aí a busca pela internet vai fazer com que vocês consigam muita coisa legal. E, para finalizar a aula de hoje, como usar o pincel para tratamento de imagem, porque até então o que a gente viu foi para criar efeitos com o pincel. Né? Uma outra coisa, se vocês quiserem criar os pincéis de vocês, vocês podem ou criar um pincel ou baixar da internet, tem muita coisa na internet legal, geralmente gratuita, mas se eu quiser criar um pincel meu, né, com uma foto, com alguma coisa, poderia? Poderia. Embaixo aqui na descrição do vídeo já tem um vídeo bem antigo que eu fiz falando sobre criação de pincéis. Dá uma conferida lá que vocês vão ver que é muito fácil de criar um pincel. Tá? Mas, vamos lá, digamos que eu queira usar o pincel para tratamento. O pincel ele também serve para fazer seleção. Isso mesmo, ele serve para criar seleções e para aperfeiçoar seleções. Principalmente essas seleções difíceis. Eu vou voltar aqui para minha ponteira geral, redonda. Pronto. Vou deixar um pincel duro aqui. Tá? E mostrar para vocês que se eu fizer uma seleção aqui, geralmente seleção rápida, se eu quiser selecionar esse morango, por exemplo, é uma seleção boa. Mas muitas vezes o contraste é muito pequeno e aqui, por exemplo, né, a tendência é ela vazar para o pimentão, porque as cores são muito parecidas. O verde aqui da folha, aqui também, ó, escuro,
com o verde do pimentão. Quando tanto tem cores próximas em seleções complexas, ele tende a falhar, a ferramenta tende a falhar. Ela não consegue calcular e fazer ali o contorno legal. Então, quando as seleções são difíceis, a gente pode usar o pincel para refinar a seleção. Como? Existe uma opção chamada máscara rápida, ou Quick Mask. A gente pode habilitar ela com a tecla Q. Tecla Q. Quando a gente tecla Q uma vez, ela fica rosa. Tudo que não está selecionado fica rosa, e tudo que está selecionado fica com a cor padrão do objeto. E eu posso habilitar ou não. A tecla Q, ou a máscara rápida, ela serve também para mapear. Muitas vezes é difícil de ver uma seleção, onde está a seleção. Então, uma forma de indicar como está a minha seleção, um mapeamento de seleção, é o Quick Mask. Assim eu consigo ver os detalhes, né, do que foi e o que não foi selecionado. Além da tecla Q, ela está presente aqui embaixo das cores, nesse quadradinho aqui que parece a bandeira do Japão, né? Um quadrado com um círculo no meio. Ó. Aqui eu habilito ou desabilito. Máscara rápida ou seleção normal. Tá? Como eu uso a máscara rápida? Eu vou aproximar para vocês verem. Tá lá. Habilitei a máscara rápida. Se eu estou com um pincel selecionado, aqui, vou diminuir ele um pouco, e vou voltar para minhas cores padrão aqui, tecla D, preto e branco. Tá? Então, tudo que eu pintar com preto, apaga a seleção. Retira a seleção. Pinta de rosa. Eu pintando de rosa é o que não está selecionado. Então, pintando de rosa, eu vou estar apagando a seleção. Saindo da máscara, eu vejo que ele tirou esse pedaço. E se eu pintar de branco, trocar para branco aqui, eu estou fazendo seleção. Estou expandindo a seleção. Então, se eu sair da máscara, eu vou ver que fez seleção aqui. Ó. Eu tenho que estar em modo máscara para isso. Tem que estar com o Q habilitado. E aí o pincel preto ou branco. Preto tira a seleção, branco cria a seleção. Ó, criei seleção. E aí o D é importante para poder devolver as cores padrão, preto e branco, mas também existe essa opção aqui de passar o preto e o branco para primeiro plano, né, que é a cor do pincel. E existe a tecla X que faz isso também. Então, tecla X, eu consigo alternar aqui no modo máscara se eu estou usando preto ou se eu estou usando branco. Ó. Preto, ele inverteu aqui por branco, ó, branco. Então, vou usar o preto aqui para poder pintar de rosa aqui tudo ao redor. Ó. E essa opção de seleção é boa para poder refinar, porque ela te permite errar. Se eu errar, eu posso apagar a hora que eu quiser. E com o zoom, eu tenho a precisão absurda, e o tamanho do pincel pequeno, eu tenho a precisão absurda de fazer uma seleção perfeita. Olha só, eu posso desenhar minha seleção, eu posso pintar minha seleção, independente da ferramenta ser automática ou não. Aqui eu estou falando de modo manual. Então eu começo com a ferramenta automática, com a seleção rápida, e onde ela falha, eu uso essa opção de máscara rápida, para poder aperfeiçoar minha seleção. Aqui eu vou usar aqui para poder tirar aqui. Ó, errei aqui. X para poder passar para o branco e para apagar aqui. Olha só, melhorei bastante a minha seleção com a máscara rápida. Tá? Então, essa é a dica para vocês, usar o pincel para criar e aperfeiçoar seleções. Mas vocês perceberam que com a máscara, às vezes fica difícil também, por ela ser rosa e o meu objeto ser vermelho, no meu caso, saber o que está selecionado ou não, às vezes confunde. Posso trocar a cor da máscara. Como eu faço isso? Nesse ícone aqui, dando um duplo clique nele, abre as opções de máscara rápida, em que eu posso trocar a cor de vermelho para a cor que eu quiser. Vou botar um verde aqui. Ok. Então, se eu habilitar a máscara agora, eu tenho verde e não vermelho. Posso mudar a hora que eu quiser, inclusive o grau de transparência
Ele é um verde, na verdade ali ele não era um rosa, ele era um vermelho com 50% de transparência. Então se eu colocar aqui 20, o verde vai ficar mais transparente. Assim eu consigo ver um pouco melhor aqui, né? Verde no meu caso também prejudica porque é a cor das folhas, mas se eu usar um azul, vai ajudar bastante aqui para saber o que, que está e o que, que não está mascarado. Então, fica aí estas dicas de uso de pincel, tá? Seja para efeito, seja para tratamento. E confiram também embaixo, se quiserem criar os pincéis de vocês, o vídeo da descrição do vídeo, que é uma outra dica legal aí. Na próxima aula a gente vai continuar com efeitos, abordando outros tópicos aí, para poder dar continuidade, cada vez criar coisas diferentes e melhorar aí as fotos de vocês e as produções fotográficas de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.